Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais 2 relatos aqui do nosso canal. Serão 2 relatos de traição que eu busquei no Reddit e vamos mostrar para vocês aqui agora. Eu vou fazer alguns comentários separadamente relacionados a cada um dos relatos, tá certo? Vamos lá, assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Minha esposa me traiu, e agora, não consigo nem acreditar que tenho que digitar isso, mas não tenho outra pessoa para pedir conselho. Minha esposa, 26 anos, e eu, 27 anos, nos casamos há 8 anos, com 18 e 19 anos, e foram incríveis os últimos 7 anos, até este ano, quando ela engravidou do nosso terceiro filho. Eu estava super empolgado para finalmente ter uma filha, já que temos 2 meninos agitados, 5 e 2. Foi realmente difícil para nós dois, eu nunca reagi muito bem a impactos negativos, então comecei a trabalhar mais horas e deixei de voltar para casa tantas vezes porque me senti tão miserável depois do aborto, eu simplesmente não queria encará-la. Além disso, desde o aborto, ela tem estado muito brava e explosiva comigo e com os meninos. Isso não é bem a personalidade dela, geralmente ela é muito doce e gentil. Bem, avançando para a noite passada, começamos mais uma briga e ela ficou dizendo como eu não ajudo em nada, enquanto eu sou quem trabalha para pagar tudo. Aí ela mencionou como, não é possível uma empresa contratar empregados para trabalhar 7 dias por semana durante longas horas, como ela disse. Então eu confessei o motivo pelo qual tenho evitado ir para casa ultimamente. Então ela decidiu que era hora de confessar para os dois e disse que começou a enviar nudes para caras desde o aborto porque não sabia como lidar. E como eu tenho ignorado as necessidades dela no quarto. Ai, eu olhei o celular dela e vi pelo menos 10 caras nas mensagens dela com nudes dela e dos caras. Doeu muito ver ela mandando mensagens assim para outros homens. Ela estava chorando e pedindo desculpas repetidamente, mas isso só me deixou mais irritado. Eu admito, foi errado, mas eu bati o celular dela no chão, não muito forte, e saí de casa. Era por volta das 11 da noite. Fui para um hotel e estou tentando decidir o que fazer. Acabou entre mim e ela. E se ela trair novamente, mas realmente se encontrar com um cara? Ela poderia ter se comunicado comigo sobre como se sentia indesejada antes de fazer essas coisas. Como eu não adicionei informações suficientes, minha esposa não me disse sobre o aborto até dias depois. Eu nem sabia que tinha perdido minha filha. Sim, eu cuido dos meus filhos e não estou negligenciando eles. Até o próximo, pessoal. Esse daí eu tenho a ligeira impressão que eu já havia comentado esse relato. Mas vamos lá. Dizem que quando uma mulher perde um bebê, acontece coisa desse tipo, ela fica com algum problema psicológico. Dizem isso. O que eu posso dizer é que, se ele ama essa mulher de verdade, eles podem tentar fazer terapia. Isso é uma das soluções. Apesar de que eu acho que quando acontece a traição, quem trai não ama. Isso já mostra o que a pessoa que foi traída tem que fazer. Do meu ponto de vista, seguir em frente, porque ela já mostrou que não amava. Porque, mais uma vez, se traiu, não ama. Ela não é uma mulher para casamento. Ela é uma mulher para bateção de virilha. Assim como existem homens que não são para casamento. Eu não estou tomando partido de homem ou de mulher. Eu estou apenas dizendo que quem trai está errado na situação, seja por qual motivo for. Não importa, não existe isso, essa coisa de justificar a traição, como ela fez. Trocou nudes e é uma forma de traição. Conversas sexuais, íntimas demais,
é considerado também traição. Então, tem as duas possibilidades: separar ou tentar fazer terapia. Apesar de que ele precisa de terapia pelo trauma que ele teve em ser traído, e ela precisa de terapia por ter traído, por ter perdido o bebê, não é? A meninazinha que ela estava grávida, e para ela tentar se encontrar, porque está mais perdida que cego em tiroteio. É essa observação que eu tenho que fazer com relação a esse relato. Agora nós vamos ao segundo relato. Assiste aí. Vamos ao nosso relato pessoal. Minha esposa me traiu. Me senti como uma criança fazendo birra, perguntando pra minha esposa por quê, por quê, por quê. Por que você fez isso comigo, com a gente, com a nossa família? Minha esposa disse que não se sentia amada. Falou que eu não fazia muita coisa. Disse que traiu porque ela trocou mais fraldas que eu, porque ela cozinhava mais que eu, porque ela limpava mais que eu, porque ela acordava mais à noite para cuidar dos nossos bebês do que eu, porque ela passeava mais com os cachorros que eu. Minha esposa ficou em casa como mãe por 1 ano e agora trabalha meio período. Eu tento fazer o meu melhor. Trabalho 48 horas por semana. É muito difícil fazer tudo em casa quando você trabalha tanto fora, comparado às 4 horas diárias de trabalho da minha esposa. Nossos filhos têm 2 anos e 8 meses. Descobri a maior parte disso olhando o celular da minha esposa. Ela acabou me traindo com um cara que conheceu num grupo de crianças. Ela traiu com um pai solteiro. Ela se sentiu atraída por ele imediatamente porque ele era o único pai no evento. A esposa dele morreu. Minha esposa se sentiu atraída por ele ser um pai dedicado. Ele tinha tempo para ir a esses eventos, ser pai e trabalhar ao mesmo tempo porque tem avós envolvidos que ajudam bastante. Minha esposa ia até a casa dele com as crianças. Eu sei que todo mundo vai perguntar por que as minhas filhas não me disseram nada. Bem, uma tem 8 meses e a outra 2 anos. A de 2 anos tem atraso na fala e só fala 2 palavras. Minhas filhas são pequenas demais para entender o que está acontecendo. Elas não pensam automaticamente, eu vejo um homem diferente e isso significa que a mamãe está me traindo. Elas não entendem nada disso. A memória delas não funciona assim também. Tenho certeza que minha esposa não está dando para esse cara na frente das minhas filhas, e ela mantém as coisas amigáveis quando está com as crianças perto dele. Mas é assim que minha esposa e esse cara passam tanto tempo juntos. Ela também mente quando diz que vai a algum lugar, deixa as crianças comigo e sai com o namorado. Eles trocam mensagens o tempo todo. Foi isso que realmente me fez pensar que algo estava acontecendo, ela ficava tanto no celular. Minha esposa diz que não se arrepende de me trair e que eu mereci por ser um pai tão ausente. Ela diz que meu filho de 2 anos prefere a mãe e nunca vai pro pai, e que isso é porque o meu filho de 2 anos não me conhece direito, e que as crianças só conhecem a mãe, e que eu vou simplesmente perder a guarda dos meus filhos quando ela me deixar pelo namorado, já que é esse o tipo de estado em que a gente vive. Ela me disse que se apaixonou pelo outro cara, e isso é o que mais dói em tudo isso. Uma parte de mim quer ir até a casa desse cara e dar um soco na cara dele. Até o próximo relato pessoal. Bom, esse daí é um pouco mais tenso. Tem algumas opções nessa situação aí. Ele vai continuar a vida dele trabalhando que nem um louco para sustentar a família, não é? Ela já alegou que se apaixonou pelo canalha, quer dizer, viúvo, não é? Ela confessou que já se apaixonou. Então o que ele vai ter que fazer? Separar dela, essa é a opção. Não existe nem terapia nesse caso aí. Ele tem que separar, ele vai pagar pensão para os filhos e sustentar esse novo casalzinho amoroso, esse relacionamento iniciado à base da traição. Ele vai ter essa possibilidade. Ou a outra possibilidade. Ele citou algo, vontade de ir lá socar o cara. Ele tem que ir conversar com o cara e explicar calmamente as coisas que irão acontecer com os avós, não é, da criança ou das crianças, que eu não me recordo agora no momento, não é?
ele vai explicar para o cara o que vai acontecer com ele, né, se o corno continuar sendo prejudicado na situação, não é? Ele vai explicar. Aí o pessoal fala, mas e se o cara não entender e reagir, revidar? Aí ele pode cumprir o que ele falou sobre o soco. Estão entendendo? Eu estou dizendo as situações que ele pode fazer. Por exemplo, se fosse eu numa situação dessa, eu iria explicar para o amante que eu só queria um favor dele. Eu queria que ele convencesse a minha esposa adúltera a dar a guarda dos meus filhos para mim e eles seguiriam o relacionamento deles com toda a felicidade, porque com certeza é um cara viúvo que se relaciona com uma mulher casada, sabendo que é casada, e essa mulher que traiu o marido para ficar com ele vai ter um relacionamento super feliz. Ela nunca mais vai trair, porque ela vai se tornar milagrosamente uma mulher fiel, não é? E ele também terá uma vida maravilhosa, não é? Não vai ter karma, nem para ele e nem para ela. Mas que tudo ficaria bem se esse amantezinho, canalha, convencesse a esposa adúltera a deixar a criança com o marido, não é? Eu falaria isso para esse canalha e provavelmente ele iria entender. Porque em algumas situações que eu já passei na minha vida, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem legal. Eu tinha uma garota que eu ficava, comecei a namorar, ela gostava muito de mim e ela largou esse cara que tinha grana. O cara era rico, não é? Só que ele ficou no pé dela, insistindo, e ela falando comigo. Ah, ele tá me perturbando. Aí eu falei assim, tá tranquilo, uma hora eu vou conversar com ele. Aí aconteceu o encontro entre eu e o cidadão, que era poderoso, grana, mas tinha dinheiro, tal, fazendeiro e etc. Coisas desse tipo. Aí ele veio me dar a mão, sabendo já que eu estava com a ex dele, não é? Aí quando eu dei a mão a ele, eu sou muito carinhoso, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, sou muito romântico, muito carinhoso, afetuoso, não é? E no meu aperto de mão, faltou só ele se cagar todo. Ele ajoelhou, é claro, não é? Pela minha delicadeza, evidentemente, não é? É o aperto de mão assim, másculo, se é que vocês me entendem, não é? Faltou ele se urinar e se cagar. Só faltou isso. Mas ajoelhou, chorou um pouco também, não é? Mas eu não fui agressivo, é claro que se eu fosse agressivo, ele iria dormir e ficar alguns meses dormindo. Se é que vocês me entendem, não é? Aí eu expliquei para ele educadamente o que iria acontecer se ele insistisse em perturbar a garota que eu estava namorando. Milagrosamente ele desapareceu. Nunca mais vi. Conheço a família, é uma pessoa boa, não é ruim, mas ele entendeu o meu recado. Estão entendendo? E nesse caso do relato, provavelmente o cara, se fosse esperto, iria entender que a possibilidade dos pais dele, que ajudavam a cuidar do filho ou dos filhos que ele tinha, não é? Com a esposa falecida já, não é? Ele iria entender que poderia acontecer alguma coisa com os pais dele e provavelmente com ele também. E que possivelmente os filhos, ou filho, porque eu não sei a quantidade, seriam entregues para adoção. Ele ficaria assim traumatizado com essas palavras, mas creio eu que entenderia. Essa é mais uma das possibilidades, apesar de que eu acho que seria uma opção contra a lei, não é? Não seria uma coisa dentro da lei. Dentro da lei vai ser ele separar, expor a situação toda, apesar de que eu vi que no estado em que ele vive, a mãe é beneficiada sempre, mesmo cometendo o adultério. Existe isso, aqui no Brasil principalmente, não é? Em alguns estados nos Estados Unidos da América é que a pessoa que traiu é punida. Lá tem a justiça corretamente, não é? Quem trai é que está errado. Mas, no caso aí, ele vai ter que seguir a vida dele.
se ele não quiser cometer crimes, eu não sei da prática dele em artes marciais, se ele tem a capacidade de mostrar para o amante as coisas ruins que podem acontecer, não é? De repente ele treinou Kung Fu, Karatê ou outras artes marciais, não é? Como é o meu caso, não é verdade? Que trabalho como segurança devido a essas habilidades que eu desenvolvi durante a minha vida, não é? Então eu não sei qual é o caso dele. Eu sei como eu agiria numa situação dessa. Eu não perco. É simples assim. Nunca perdi. Eu tive vários relacionamentos. Eu vejo sempre nesses relatos os caras que são traídos levando prejuízo, perdendo bens. Nunca perdi nenhum centavo, se é que vocês me entendem, não é? Mas isso depende de cada pessoa. O que eu sugiro nos dois casos é a separação, porque, para mim, uma vez traidor, sempre traidor. E essas duas mulheres demonstraram que não são mulheres para casamento, são mulheres para bateção de virilha. É a Casa da Luz Vermelha, é o local que elas poderiam trabalhar e seriam competentes, tenho certeza absoluta. Devem ser pessoas competentes nesse fator da bateção de virilha. E o cara que é viúvo demonstrou também mau caratismo, porque ele se relacionou com uma mulher que era casada e com 2 filhos pequenos, uma criança de 2 anos e uma criança de 8 meses, se eu não me engano. Então ele já mostrou o caráter dele. Esse tipo de história que eu mostrei para vocês aqui, eu não gosto, porque são histórias que para mim não teve o fim. É uma coisa que fica subentendida que tem coisa ainda para acontecer. Eu não gosto de histórias assim. Eu prefiro histórias que eu já mostro o karma punindo. Eu vou bolar algumas teorias aqui interessantes para vocês. Presta atenção. Nos dois casos, na primeira história, onde a mulher perdeu o bebê e pirou o cabeção, não é? Porque ali foi um trauma psicológico que abalou ela. Nesse caso aí, o que vai acontecer? Se ele separar, ela vai ficar sendo usada como um potinho de espermatozoides, vai recobrar a consciência depois que passar pelo milésimo homem, que vai usá-la, né, como uma mercadoria, que ela se tornou de fato, se expondo na internet, trocando nudes com outros homens, porque acontece muito isso, tá, gente? Homens geralmente mostram fotos das partes íntimas na internet. Para a mulher é fácil, se ela quiser ver vários órgãos genitais, terá uma certa facilidade. Para o homem, geralmente é pagando, ou em alguns casos de algumas mulheres descontroladas, safadinhas, estão entendendo? Mas para a mulher ver fotos assim de homens comprometidos ou não é bem mais fácil. Mas ela vai se tornar tipo uma garota de programa e vai se arrepender de ter perdido o marido dela, que parecia, segundo o que eu percebi no relato, que amava essa mulher. Tanto que ainda está com o pensamento de insistir no casamento. A segunda ideia que eu tenho, a teoria que vai acontecer, é que esse viúvo do segundo relato, ele vai trair essa mulher porque ele nunca, jamais vai confiar nela, porque ele começou um relacionamento com ela já sendo casada, ela traindo o marido. Então ela não é digna de confiança. Mesmo que ele goste dela e fique num relacionamento com ela, ele vai ter o pé atrás com ela, porque ela traiu o primeiro marido dela. E ela, por sinal, pelo que ela mostrou para mim, como ela é como pessoa, ela, se aparecer algum homem melhor, que pareça ser melhor do que esse amante dela, ela vai substituí-lo também, porque ela é assim desse jeito. Ela viu nele um pai melhor do que o marido dela, porque trabalhava para manter os luxos dela e dos filhos. Mas ela não viu isso daí. Ela viu que o outro cara que tinha ajuda dos pais era melhor pai
mais presente do que o marido dela. Estão entendendo? Outra mulher que não é para casar. Estão entendendo o raciocínio, né? Então, o pensamento meu, que eu gosto, é quando eu vejo o karma agindo, porque o karma age, sempre é assim, sempre vai agir, porque você colhe aquilo que você planta, para o bem ou para o mal. É dessa forma. E eu acho justo que seja assim. O sofrimento que uma pessoa tem nunca é à toa. Foram de coisas que você fez, mal que você fez a alguém. É dessa forma. E você tem que aceitar. Da mesma forma que você teve coragem de praticar o mal, você tem que ter coragem de enfrentar as consequências daquilo que você fez. É que nem a escolha que você faz. Quando você escolhe alguém rejeitando outra pessoa, as consequências da sua escolha virão e você tem que aceitar e encarar essas consequências. Porque foi decisão sua. Você que escolheu aquela pessoa e rejeitou a outra. Você que fez a outra sofrer. Você que destruiu a vida de outra pessoa. Então, quando a sua começar a ser destruída e você se sentir mal, agradeça por ainda estar vivo ou viva. Porque o mal que você causou está voltando para você. Você tem que agradecer, aceitar, porque foi uma escolha que você fez. E não adianta falar, foi um erro. Não, é uma escolha que você fez. Você pode chamar de escolha errada, mas erro tem a possibilidade de você acertar. A escolha que você faz é que vai definir o que vai acontecer com você, na sua vida. E isso depende de você, não depende de outras pessoas. É por isso que a escolha você tem que fazer com muita sabedoria. E coloque na sua cabeça, esse negócio de karma, castigo, a lei do retorno, isso existe. Você vai colher aquilo que você plantar. É dessa forma. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.